E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Canto do Pires, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Cartola, analisando a rodada 14 e fazendo nossa escalação para a rodada de número 15, né? Duas rodadas que a gente não tem muito tempo para escalar, né? Principalmente essa rodada que a gente vai ter um dia praticamente. Então, são rodadas mais complicadas que as análises podem acabar errando, né? Como eu acabei errando na rodada 14. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Então, rapaziada, vamos começar analisando o que aconteceu nessa rodada 14, né? Fizemos 66 pontos e para a rodada em si não foi tão ruim assim, né? Porque a média foi 43 e é sempre bom você estar mais de 20 pontos acima do que a média geral, né? Mas mesmo assim, dava para ter feito escolhas melhores, né? Fiz apostas que acabaram não dando certo, mas também não foi de tudo ruim. Começando pelo SG do Palmeiras, né? Eu apostei numa defesa mais sólida do Palmeiras contra um Mirassol que vinha tirando SG, mas eu quis ser teimoso e eh, acabei não indo com o que vinha acontecendo, e sim mais um feeling, então acabou não dando certo. Escalei três jogadores da defesa do Palmeiras, né? O Gustavo Gomes até fez seus 5 pontos de média básica, né? O Piquerez acho que fez 3 e alguma coisa. Mas o Everton acabou não fazendo mais, não fez nada, né? Ele só tomou o gol, então acabou negativando. Além disso, nossos atacantes, apenas um não deu certo, né? Que foi o Luiz Araújo, que acabou sendo substituído no meio do jogo contra o Santos, né? Então, quem entrou foi o Arthur, que fez seus 5,50, né, de média básica, porque não participou de gol. Assim como o Arthur Cabral, que fez 7,30 e era o nosso capitão. E ele fez 7,30 só de média básica, né? Então, é algo diferente do que aconteceu contra o Vasco da Gama, que ele só fez o gol e não fez muito além disso. Nessa partida, ele fez bastante pontos sem participar de gol. Então, é bom a gente ficar de olho para o que acontece, né, ao decorrer das rodadas, né? Matheus Pereira, fizemos uma ótima escolha de escalar ele, porque é, participou de 2 gols, né? Ele precisava de, acho que 14 pontos para começar a valorizar, ele fez 13,80, então no final até que deu certo, deu bom. E também quem foi bem, não tá mostrando aqui, foi o Caio Jorge, que também já fez mais um gol no Campeonato Brasileiro. E tem tudo para fazer mais na próxima rodada, né? É, Então, o Cruzeiro deu uma salvada na nossa pontuação, né? O Matheus Pereira junto com o Caio Jorge fizeram 22 pontos, então tava com 42 aqui, tava desesperado para acontecer alguma coisa diferente, né? Então, escolhemos bem os atacantes do Cruzeiro, que principalmente o Matheus Pereira não estava sendo tão visto assim, né, nos mais escalados. O Caio Jorge foi para os mais escalados, né? Não tinha como deixar ele de fora, mas acertamos nisso. Então, essa foi a análise da rodada 14. Bora começar a escalar nosso time para a rodada de número 15. Bora começar então, vamos voltar para o nosso campinho, começar pelo goleiro. Para essa rodada tem acho que duas principais opções, que é o Rossi jogando com o Fluminense, em que o John Arias já não vai ser mais jogador do Fluminense. Então, o que vem sendo comentado, né? Não sei se é oficial essa informação, mas pode ser que o jogo contra o Cruzeiro tenha sido o último do Arias, então o ataque do Fluminense sofre uma perda muito grande. E a outra opção para mim é o Léo Aragão, que é o que eu vou estar escalando. Ele vai precisar de, se eu não me engano, 0,45, vou até checar aqui. 0,45, 0,40 alguma coisa para começar a valorizar. Então, é um jogador barato e que tem potencial de segurar o SG. Então, também tem potencial para valorizar. Então, eu acho que acho que é a grande opção de goleiro para essa rodada, né? Não tanto em questão de defesas, mas sim em questão de SG e valorização, né?
E para nossa zaga estaremos escalando Vitor Gabriel, do Internacional. É um jogador que foi escalado 4 vezes apenas e fez apenas uma pontuação ruim de foi 2 pontos, né? Então é um jogador que pontua até que razoavelmente. Ele já tem 2 gols no Campeonato Brasileiro, que foi na sua estreia, né? Fez 17 pontos. Mas é um jogador que também tem uma média superior a é, 2 desarmes por jogo. Então já são mais 3 pontos que ele começa arrancando. Eu me decepcionei um pouco com a atuação do Ceará contra o Corinthians, né? Esperava mais do ataque deles. E fora de casa, não sei quão bem vai estar esse ataque. Tudo bem que eles estavam desfalcados, né? Eles estavam sem o Pedro Raul, sem o Pedro Henrique, né? Que são titulares do Ceará. Porém, eu ainda assim esperava mais por parte do Ceará, tá bom? E o nosso outro zagueiro será o Djalma, tá bom? Outra opção é o Fabrício Bruno. Se vocês quiserem fechar a defesa do Cruzeiro inteira para essa rodada, eu aconselho também, tá bom? Eu só não vou estar colocando o Fabrício Bruno por ele precisar de bastante para valorizar, né? Ele vai precisar de uns 11, uns 14 por aí, né? É, fez o seu gol contra o Fluminense e foi isso, né? Ele conseguiu o SG e conseguiu o gol. Então ele fez 13 pontos. Então não é um jogador bem média básica, ele é um jogador para segurar mais SG mesmo, tá bom? Mas ele tem algumas outras pontuações aqui, né? De 8,20 que ele fez média básica, é, 7,70, 7,90. Então, é raro ele conseguir média básica, mas pode acontecer. Eu não vou estar escalando porque eu confio mais no Djalma, tá bom? Eu acho que ele é um pouquinho mais sólido que o, que o Fabrício Bruno, tá bom? E também tem o mesmo potencial de participar de gols, né? Agora, outras opções. O Vitão, do Internacional, o Léo Pereira, do Flamengo. É, se vocês quiserem também, tem o SG do Botafogo, que pode ser explorado nessa rodada. Vai jogar contra um lanterna do campeonato, que tem apenas 3 pontos, né? Então, é uma opção boa, tá? E agora vamos partir para as laterais, tá? Eu vou estar escalando o Wesley, que precisa de 5,90 para começar a valorizar. Que foi a pontuação dele, inclusive, contra o Santos, foi de 5,90. Mas ele veio de uma partida de 14 pontos, então ele desvalorizou uma cartoleta inteira, né? Mas eu confio no SG do Flamengo, ele tem média básica, né? Uma média de oito pontos, né? Por rodada, em 10 jogos, que é muito bom. Tem apenas uma rodada ruim, que foi 0,90. E ele também tem uma média superior a 2 desarmes por jogo. Então, fazendo o que ele costuma fazer, ele já arranca com 3 pontos mais o SG do Flamengo. Então, já seriam 8 pontos só aí, né? E o nosso outro lateral será o Kaique Bruno, né? Contra o Grêmio ele não foi tão bem, tá bom? Mas mesmo assim fez seus 3,10 de média básica, né? É um jogador que já disputou 13 jogos, tá bom? Acho que ele estava suspenso para esse jogo contra o Fluminense. Ele é um jogador que não toma muitos cartões também, ele só tem apenas 3 cartões amarelos, né? E tem 36 desarmes, que daria acho que uma média de quase é, quase 3 desarmes por jogo. Então aí já seriam 4,5 pontos. Mais o saldo de gols, que é muito provável de acontecer, aí ele já vai para 9,5 pontos, né? Então é um jogador que também tem uma média muito grande. Ele vinha numa crescente absurda, né? Mas infelizmente com a perda do saldo de gols contra o contra o Grêmio, né, numa partida que foi 4-1, poderia ter sido 4-0, né? Seria muito melhor. Mas infelizmente acabou perdendo o saldo de gols. E bom, é isso, as nossas laterais. O Kaique Bruno vai precisar de apenas 2,90, então ele é uma boa para valorizar também, e além de não ser tão caro, tá bom? Esqueci de comentar também as valorizações dos nossos zagueiros, né? O Vitor Gabriel vai precisar de 5,78 e o Djalma vai precisar de 5,35. Então a média da nossa zaga é basicamente o SG.
né? Ninguém passa muito, né? Nos que tem acima de 5 é 5,90, 5,70, então tá ali na média. E também, quem tá abaixo não tá tão abaixo assim, né? O Caio Bruno precisa de 2,90. Vamos partir para os nossos meias, né? É, já são duas rodadas que o Arrascaeta vem mal, né? É, uma rodada de 2,60 e uma de menos 0,80. Então ele vem desvalorizando bacana. Mas eu ainda não consigo tirar ele do nosso time. É, se por um acaso ele não for bem contra o Fluminense, aí é para se considerar não manter ele mais no nosso time, tá? Porque ele é um jogador caro e é um jogador que está desvalorizando bastante a cada rodada, né? Então, 0,88 aqui. Acho que aqui ele já perdeu bastante cartoleta também, porque a outra rodada que ele jogou, ele fez 13,10. Então, cuidado com esse Arrascaeta aqui. Eu acho que ele ainda é uma unanimidade, porque, bom, é um grande jogador e também era o artilheiro do Campeonato Brasileiro até um tempo atrás, né? E acho que ele é o. Acho que ele não é mais, né? O também com mais participação de gols, por causa que o que Jorge já tem, acho que os seus 13, 14 gols, então fica complicado assim também. Mas acho que o Arrascaeta ainda é uma grande opção e continuará no nosso time, ok? É, nosso outro meia será. Cadê? Não estou achando. Mas é o Matheus Pereira, que por algum motivo não está aqui. Vamos ter que procurar aqui. Mas ele é uma ótima opção, novamente, porque, bom, ele tem uma média muito grande, né? É, vamos até mostrar aqui. Uma média de 8,97. Vem de duas grandes rodadas, uma de 16, uma de 13. Então, ele até valorizou nessa rodada, inclusive, né? Então, acho que eu comecei falando que ele não tinha valorizado, mas valorizou. E, bom, é um jogador que vem participando muito de média básica. Nessa partida contra o Fluminense, ele deu duas assistências, né? E mais 3,80 de média básica. Então, ele continua pontuando e agora ele tá participando mais de gols, né? Ele participou bastante aqui, né? Inclusive com gol. Então, ótimo jogador, não tem como deixar de fora. Só se claramente ele continuar como É, se o Leonardo Jardim não escala ele, mas eu acho que vai ser muito improvável isso acontecer, né? Eu acho que ele vai jogar com, acho que 99% de certeza. O nosso outro meia será uma pequena aposta por minha parte, né? Que será o Montoro do Botafogo, né? É, estreou na rodada passada fazendo 5,60 e manteve a sua média, fez 5,20, né? Ele e ainda não participando de gols, inclusive tomando um cartão amarelo, né? Então, é um jogador que desarma e também é um jogador que chega bastante à frente. Então, eu acho que é uma opção melhor que o Savarino, porque o Savarino não vem fazendo um grande campeonato brasileiro, por mais que tenha feito 3,60, que assim não é horrível, mas também não é bom, tá bom? Então, acho que é uma boa aposta para se fazer nessa rodada, mas tem outros meias também, como o próprio Savarino, o Richard Rios contra o Atlético Mineiro. Se você quiser usar, pode colocar um Alan Patrick, o Neymar também é uma grande opção. Não vou estar colocando ele por por eu ainda não confio tanto assim no Neymar, né? Ele fez apenas 5 jogos e a média dele é de 3,24, que subiu bastante por causa do gol contra o Flamengo. Se não fosse o gol, ele estaria fazendo apenas 2 pontos. Então é um jogador que vai precisar do gol para fazer bastante pontuação, aparentemente, né? Então, acho que é bom ter cuidado com o Neymar, mas ele ainda continua sendo uma boa opção. O Alan Patrick, ele precisa bastante de participação de gols, né? Ele não vem numa boa fase,
no Cartola, por mais que não tenha feito pontuações ridículas, né? Tipo, a menor pontuação dele foi 2,70, né? Então, na verdade, acho que tem algum zero perdido por aqui, né? Às vezes 3 zeros. Mas eu não lembro dessas partidas, então não tem como muito dizer pra vocês se foi zero ou não. Mas acho que ele é uma aposta um pouco ousada, mas também um pouco realista também. Fora eles, eu acho que não tem muitas outras grandes opções. Se você quiser realmente apostar, você poderia apostar no Oscar também, né? Mas uma média de 2 pontos não é legal, não. A maior pontuação dele foi 4,90, né? Esperava mais do Oscar, inclusive, no Campeonato Brasileiro. Mas vamos partir para os nossos atacantes? Ah, antes disso, falar as pontuações para começar a valorizar, né? O Montoro vai precisar de 4,88, o Matheus Pereira de 12,02 e o Rascaíta de 2,19. Então, tem um que precisa de bastante, um que precisa de mais ou menos e um outro que precisa de pouco. Então, acho que está bem equilibrado. Pro nosso ataque, Caio Jorge continua no nosso time, acho que pela sexta rodada seguida. 12 gols no Campeonato Brasileiro, duas assistências. Jogador que tem bastante média básica também, bastante finalização. Então não tem como deixar fora do seu time, tá bom? Agora uma aposta minha vai ser o Verratti. Ele não vem de duas grandes pontuações, porém o Grêmio vem com uma defesa um pouco frágil e o Vasco precisa dar uma resposta para o seu torcedor, né? Nessa semana passada, inclusive, nesses dias passados, inclusive, teve um protesto no CT do Vasco da Gama, né? Então vamos ver como que vai ser essa resposta dos jogadores em campo. O Vasco tá brigando contra o rebaixamento e o Grêmio também, tá? Por mais que o Grêmio esteja em 12º, a pontuação pro 17º não tá tão longe assim. Então é um duelo meio que direto. Então eu vou estar apostando um pouco no Verratti. Pode ser que eu repense essa decisão, tá? Mas por enquanto vou manter o Verratti no nosso time. A outra opção tá meio aberto para mim, porque eu acho que tem bons candidatos, tá bom? Um deles é o Luciano, fez uma ótima partida contra o Red Bull Bragantino. Acho que ele não fez gol nessa partida, ou fez, não lembro, mas ele deu assistência, chutou bastante. Então ele é um jogador que realmente dá muito chute, são média de duas finalizações por partida, tá bom? Então, eu acho que é o grande nome do ataque do São Paulo, né? Que tá sem o Calério e também tá sem o Lucas Moura. Então, o jogo do São Paulo se passa muito por uma boa atuação do Luciano também junto com o Oscar. Tem outra opção, como o Arthur Cabral contra o contra o Sport, né? É, lanterna do Brasileirão, toma não toma tanto gol assim, né? Mas é um time ruim que não consegue empatar, não consegue ganhar. Então, bem complicado a situação do Sport. E também temos o Wesley, né? O Wesley, que seria mais uma aposta da minha parte, né? É, é, perdão, não veio de boas atuações, tá? A última grande atuação dele foi já faz um tempo que ele fez 10 pontos. Antes ele participava mais do jogo do Internacional. Porém, assim como o time do Internacional, não vem fazendo grandes partidas. Então, tá um momento complicado para o Internacional, que está em 14º, né? Então, é ousado, tá? Mas, na verdade, eu vou desfazer uma aposta que eu já tinha feito, que já tinha falado que ia fazer. Vou tirar o Verratti, colocar o Arthur Cabral
e colocar o Wesley, tá bom? Porque eu ia acabar fazendo duas apostas no ataque não é bem o ideal, né? Então eu fecho meu ataque com Arthur Cabral, Wesley e Caio Jorge, tá bom? E nosso reserva de luxo será o Luciano, tá? É, eu não tenho o mínimo para valorizador Wesley, mas tenho do. Não tenho o mínimo para valorizador Arthur Cabral, mas, mas tenho do Wesley e do Caio Jorge e também do Luciano, tá? O Wesley vai precisar de 2,66, o Caio Jorge vai precisar de 9,15, tá bom? E o Arthur Cabral vai precisar de mais ou menos uns seus 8 pontos, 8, 9 pontos também para começar a valorizar, tá bom? E o Luciano, esse vai precisar de 14,98. É clássico contra o Corinthians, então por isso que ele tá como reserva de luxo. Não sei se escalaria ele como titular, mas acho que como reserva de luxo cabe a aposta. De técnico, Leonardo Jardim, tá? Acho que ele é o melhor técnico para a rodada e ele vai precisar de 8,06 para começar a valorizar. E o nosso capitão, não tem como fugir, vai ser o Caio Jorge, tá bom? Então vamos preencher os nossos reservas restantes, tá? Eu iria de Varela, de zagueiros eu colocaria o Vitão do Internacional e de meia colocaria o Felipe Coutinho, tá? Acho que a escalação está um pouco já está bem definida. O que pode mudar é o nosso ataque. Se eu mantenho o Wesley, eu coloco o Verratti, tá? Mas acho que Arthur Cabral e Caio Jorge estão estabelecidos no nosso time. E é isso, meus amigos. É uma boa rodada pra gente, para se recuperar um pouco dessa zicada que deu e novamente passar dos 100 pontos, né? Algo que a gente está buscando bastante nessa temporada de Cartola e também é necessário passar dos 100 pontos nessa temporada de Cartola que tá todo mundo indo bem, né? Acho que não lembro de uma temporada tão boa assim, de pontuações tão altas de da média de pontuação ser tão alta, né, para você ir bem na temporada como um todo. Mas é isso, meus amigos. Time praticamente fechado. Mas caso haja alguma mudança, eu estarei colocando no nosso Twitter, né? O arroba é o Canto do Pires, né? E eu também estarei deixando o link do Twitter para facilitar para vocês na descrição, ok? Então, muito obrigado a todos que assistiram até agora e até o próximo vídeo que sai apenas semana que vem, na quarta-feira, ok? Então, tchau, tchau, meus amigos.